Então vamos às principais e mais importantes notícias do segundo dia de testes da pré-temporada Fórmula 1 2025. Resultado, os principais detalhes e entrevistas exclusivas dos pilotos, que é o mais importante para se ouvir nesse momento. O resultado e as entrevistas de hoje vão te surpreender. Então vamos lá. Temos a entrevista da McLaren e do Lando Norris, Red Bull também, Max Verstappen falando, o chefe da equipe falando, Sainz se destacando grandemente no dia de hoje, entrevista de Leclerc, Hamilton também abriu o bico finalmente. Tem bastante coisa do Hamilton hoje, tá? Então presta atenção, deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal, porque aqui nós vamos direto para a informação para você. Vamos lá. Começando com os resultados na telinha de vocês, pessoal. Algo que é muito importante é a quantidade de voltas que os pilotos completaram. Nesse segundo dia, apenas 18 pilotos. O Verstappen não pilotou e nem o Albon. Portanto, o Carlos Sainz, que além de ter sido mais rápido, completou 127 voltas. Pessoal, uma corrida normal nessa pista, Bahrein, são 57 voltas. O cara completou quase 2 corridas aqui, é impressionante isso. Pela manhã, choveu um pouquinho, pela tarde também choveu um pouquinho. Mas quem andou de manhã foi mais prejudicado, por exemplo, o Hamilton, que foi o segundo mais rápido com um tempo de 1:29.3. Já vou dar mais detalhes sobre esse tempo aqui, como ele é impressionante. Mas como eu estava dizendo, quem andou de manhã não conseguiu completar muitas voltas, apenas 45 para o Hamilton, 45 para o Alonso também, 44 para o Piastri, porque choveu um pouquinho. O que chama atenção aqui no resultado final, claro, o Sainz aqui em primeiro colocado, o tempo dele também chama muita atenção, 29.3, nessa pista é um tempo muito bom, pessoal. E eles fizeram isso com pneus C3 e fizeram isso com pneus médios. Vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, neste mesmo segundo dia na pré-temporada, o mais rápido foi o Carlos Sainz com a Ferrari, 29.9. Este ano o Carlos Sainz fez 29.3, mas com uma Williams. E a Ferrari mais rápida foram muito próximas, Hamilton e Leclerc, 29.3 e 29.4. Isso é impressionante. Para vocês terem uma noção, a qualificação nessa mesma pista durante a corrida do ano passado, o Leclerc foi o segundo colocado com tempo de 1:29.4. E na qualificação do ano passado, o Albon fez 1:30.2. Galera, qualificação, pneu macio e potência máxima. E hoje, na pré-temporada, só testando o carro de leve, sem compromisso nenhum. A galera tudo virando aí, ó, 29 baixo. Que é isso, meu amigo? Isso aqui prova, tecnicamente, claramente, que os carros esse ano estão muito mais rápidos do que o do ano passado. Uma grande surpresa ver o Sainz aí. Lembrando a vocês que não devemos comparar, levar muito em consideração os tempos da pré-temporada. Porque, pessoal, muitos aqui cortam a potência do carro em 5 até 10%. E 10% de potência a menos no Fórmula 1 é cerca de 1,5 segundo mais lento. Se o carro sai com o tanque cheio ou com o tanque mais vazio, a diferença pode ser de meio segundo. Os pneus também fazem muita diferença. As condições muito variantes durante as 4 horas de sessão, tanto de manhã quanto à tarde, também influenciam bastante. Tanto que o chefe e engenheiros de várias equipes disseram que não dá para levar em consideração os dados obtidos durante a pré-temporada, pois as condições, até mesmo para a corrida nessa mesma pista, são completamente diferentes. Tenham isso em mente. Mas uma coisa é certa, que é impressionante, estes tempos aqui, ó, isso é impressionante, não dá para negar. Então aquele passadão rápido aqui, as duas Ferraris andaram juntas, Hamilton impressionou e muito. Aguardem a entrevista dele, tá? Que eu vou ler para vocês no final. É impressionante. As duas Mercedes também andaram juntas e muito próximas. Lawson pela Red Bull andou sozinho, ficou aqui em 7º colocado. Ele só testou com pneus médios e ritmo de qualificação, tá? Não fez tiros longos. O Hamilton testou ritmo de corrida bastante, o Leclerc também, tá? Sobretudo o Leclerc testou com pneus duros, isso aqui é importante. As duas McLarens aqui ó, no fundão, tá bom? Tem entrevista do Norris, ele reclamou um pouco do carro, mas é importante salientar que o programa de testes dos dois foi diferente. O Piastri testou com pneus duros e o Norris focou em pneus médios e ritmo de corrida, que fique bem claro isso. O Norris focou em pneus médios. Bortoleto e Hülkenberg próximos também, mais uma vez Bortoleto na frente do Hülkenberg. Bortoleto testou com pneus duros, fez muitas voltas com pneus duros, enquanto o Hülkenberg focou somente em pneus médios, e a Haas também lá no fundão. Agora atenção aqui, embora a McLaren tenha ficado lá no fundão, o Norris foi o mais rápido no setor 2. Curioso, né? E o Sainz foi o mais rápido no setor 1 e também no setor 3. Isso é mais impressionante. Nas velocidades, os mais velozes, olha só, cruzando a linha de chegada, Piastri, e no Speed Trap,
Norris e Bortoleto 322 por hora. Cruzando o setor 2, os mais velozes são as duas Ferraris, seguido do Sainz. Informações bem legais. Dito isso, vamos para as entrevistas, começando pela McLaren. Norris deu uma reclamada do carro, tá? Falou que o carro, por enquanto, está similar ao do ano passado. Uma coisa que é muito importante é que durante os treinos, a McLaren trocou o assoalho do carro. A assoalho é a peça mais responsável para dar desempenho no carro. Então o Norris disse que a sensação é semelhante ao carro do ano passado, e que isso é um bom começo, porque o carro do ano passado já estava bom. Mas ele falou que não mudou muita coisa não, ele ainda precisa se concentrar mais em algumas áreas, e que hoje teve um pouco de dificuldade com a traseira do carro, mais dificuldade do que a equipe gostaria. Mas ainda é muito cedo para falar de desempenho. Ele disse que se fosse participar de uma qualificação amanhã, mudariam algumas coisas no carro. Então, se mudaria, é porque o carro não tá bom, né, pessoal? Ele voltou a falar da traseira do carro, que quanto mais você puder melhorar a traseira do carro, tudo ficará melhor. Por outro lado, o chefe da McLaren disse que foi mais um dia produtivo, apesar das condições variáveis. Choveu, esquentou, esfriou, o que custou um pouco de tempo de pista do Piastri. E ele disse que o Norris fez um programa de teste diferente do Piastri. Talvez seja por isso que o Norris reclamou que o carro não estava bom de traseira. Pode ser. E que à tarde, que foi quando Norris guiou o carro, fez simulações mais longas. E de fato, Norris deu 11 voltas com um pneu médio. Então é isso. Norris, por enquanto, não está totalmente confiante no carro, pelo menos nesse segundo dia. Ontem estava mais. E o chefe da equipe está dizendo que está tudo bem. Agora nós temos a Red Bull, a entrevista da Red Bull, pessoal. Red Bull teve problemas, sim, um probleminha no motor, ali enquanto o Lawson estava guiando. Lembrando, pessoal, somente o Lawson participou pilotando o carro dele nesse segundo dia. Então assim, teve um problema lá, perdeu um pouco de pressão de água ali do motor, mas foi rapidamente resolvido. E até mesmo esse problema já era esperado de acontecer, então faz parte. Mas o conselheiro de piloto da Red Bull disse que sexta-feira vai ser um dia muito importante, pois o Max Verstappen vai estar pilotando o carro, testando o carro. E ele fez uma ressalva. Parece que a Ferrari está muito rápida. Parece que a Ferrari está muito rápida. Disse o conselheiro de pilotos da Red Bull, pessoal. Vai ouvindo aí. Calma que tem mais. Chefe da Red Bull agora. O chefe da Red Bull. Ele disse que o regulamento da Fórmula 1 para este ano forçou uma grande semelhança, paridade, equivalência entre as equipes. Mas, provavelmente, a Ferrari vai se destacar este ano, disse o chefe da Red Bull. Ah, meu amigo, meu amigo. Ele acha que a Ferrari teve ganhos de desempenho significativos em relação ao ano passado. Ele também pontuou que o RB21, carro da Red Bull deste ano, é diferente do que o carro do ano passado. E já vou falar sobre isso. Mas ele também pontuou que o carro da Ferrari segue uma filosofia semelhante ao carro da Red Bull. Os carros estão muito semelhantes, até mesmo no design atualmente. Essa é a crítica dele. E para finalizar a parte da Red Bull aqui, não sei se vocês lembram, mas no ano passado a Red Bull teve problemas no final da temporada, que conseguiu parcialmente resolver. E a equipe veio falar sobre isso agora, dizendo que o carro está mais previsível e reage muito bem às mudanças, e reage de forma normal. Então todos os problemas do ano passado estão muito melhores ou foram resolvidos. O Max Verstappen disse que o carro está mais bem montado, que qualquer alteração, ajuste que fazem no carro, ele reage muito bem às mudanças e de maneira certa. E disse que na volta rápida, no teste de volta rápida que o Max Verstappen fez ontem, ele teve um probleminha, senão ele poderia ter sido mais rápido. Mas de qualquer forma, nas corridas longas, o desgaste do pneu está impressionantemente muito bom. O carro reage bem, gasta pouco pneu e está mais previsível para os pilotos. Finalizou aí a equipe da Red Bull nas entrevistas referente aos treinos de hoje. E o feedback de ontem também. Bem interessantinho, isso, amigos. Agora vamos ao Sainz. Carlos Sainz, que deu quase 130 voltas, ainda diz que não fez o suficiente. Foi o mais rápido, trabalhou mais que CLT e não fez o suficiente. Vamos entender isso aí, amigos. Ele começa falando que foi um dia um pouco doido lá, porque chovia, parava, ventava, parava, então isso atrapalhou um pouco. Mas deu para improvisar o plano conforme eles iam avançando nos tempos. E conseguiram completar o programa de treino. Teve progresso em comparação com o dia de ontem, no primeiro dia. O equilíbrio do carro foi melhorado. E o sentimento, o feeling, as respostas rápidas do carro também melhoraram. Ele queria ter andado mais, porque hoje é o último dia que ele vai guiar o carro. Acabou, não vai mais guiar. Agora só na primeira etapa, lá na Austrália.
Mas ele gostou bastante do resultado, do feedback do carro e ele está se sentindo muito pronto para encarar a primeira corrida. Deve ser por isso que o Carlos Sainz deu uma acelerada, né, pessoal? Pisou no pé mesmo, fez a volta mais rápida. E que volta mais rápida, hein? Meu amigo. Então, ele meio que extravasou hoje, porque hoje seria o último dia dele, então trabalhou bastante. Essa Williams vem bem, hein? Mas temos que aguardar para ver o possível resultado das outras equipes, sobretudo da Ferrari. E falando nisso, vamos com Ferrari para finalizar as informações de hoje, as principais. Prestem atenção aqui, meus amigos. Vamos às palavras de Leclerc depois de Hamilton, tá bom? Atenção aqui. Leclerc pilotou de tarde, Hamilton de manhã. O clima variou bastante, mais de manhã do que à tarde, mas mesmo assim, Leclerc disse que o clima foi muito incomum. Um dia de pista mais complicado pelas condições climáticas, um tanto quanto incomuns para Bahrein no deserto. Baixas temperaturas e até um pouco de chuva, mas mesmo assim deu para seguir o cronograma planejado. Porém, fica difícil tirar muitas conclusões. O foco, por enquanto, é analisar os dados coletados para se preparar para o último dia, que vai ser sexta-feira. Então a nossa esperança é que sexta-feira a Ferrari entregue um pouco mais de desempenho. Vamos ver. E depois, num outro momento, ele falou do Hamilton. Vamos entender isso aqui, pessoal, é bem importante. Ele começou falando que é muito diferente a situação do Hamilton ter entrado na Ferrari, comparando com a dele mesmo. Quando ele entrou para a Ferrari, ele estava aprendendo, entendendo o que era a Fórmula 1. Hamilton já tem muito mais experiência nisso. Voltou a elogiar Hamilton pela experiência que ele tem, que está trazendo para a equipe e que ele, Leclerc, pode aprender muito com isso. Toda a equipe, na verdade. Ele ressalta que ficou surpreso, pois o estilo de pilotagem do Leclerc parece com a do Hamilton, disse Monegasco. E isso para a Ferrari pode ser muito bom, pessoal, muito bom, acertar o carro para os dois. Ele disse que Hamilton também gosta de forçar bastante, especialmente nas entradas de curva. Então isso é muito bom, pois nós andamos no mesmo carro. E para a equipe, isso sempre é muito bom, pois com certeza irão seguir na mesma direção, porque os dois pilotos vão precisar das mesmas coisas. A equipe está trabalhando muito bem junta. E depois o chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, entrou na entrevista, dizendo que todo mundo está empolgado para o início da temporada. Todos da equipe têm a sensação que este ano a equipe pode ser campeã mundial, tanto nos pilotos quanto nas equipes. Todos os sinais são positivos. Tudo ocorreu muito bem durante o desenvolvimento. Todo mundo está focado para o início da temporada. A equipe Ferrari está muito hypada, pessoal. Bom, e depois que o Hamilton foi um dos mais rápidos de todos, esse hype ficou ainda mais forte. Agora vamos para a entrevista de Hamilton. Finalmente ele abriu um pouco mais a boca. De modo geral, ele elogiou muito o carro. Muito trabalho, dias longos, mas ele acha que trará bons resultados no futuro, esses testes de ontem e hoje. É uma constante evolução. E essa evolução tem sido muito tranquilo. A integração dele na equipe, trabalhar com a equipe, ele não precisou forçar nada. Ele está se sentindo em casa. 2 dias positivo. O tempo, de novo, né, ele reclamou do clima. O tempo foi um pouco problemático, não deu para dar muitas voltas, mas ele continua explorando algumas coisas e tentando se adaptar ao carro. Ele está na equipe há apenas 1 mês, é pouco tempo, mas o feedback dele sobre o carro é que o carro tem sido realmente bom na pista, disse Hamilton. Foi mais um dia positivo. Grandes progressos na compreensão, no entendimento do SEF25, aprendendo a tirar o máximo proveito dele. A confiabilidade do carro até agora é muito boa. Isso é realmente um sinal muito bom. E hoje, nesta quinta-feira, ele explorou um pouco mais o entrosamento, a comunicação com o engenheiro dele e configurações diferentes. E ele está gostando bastante de pilotar este carro. E sobre os testes de hoje, que ele terminou sendo o segundo mais rápido, ele falou que no momento ainda tem mais espaço para explorar o carro. Ele está apenas indo de pouco a pouco, um pouco de cada vez. Todas as configurações do carro são muito diferentes da Mercedes que ele pilotava. Até mesmo a inclinação dos freios. Então são coisas muito diferentes. Ele tem que se acostumar de verdade. Ele tem que reaprender essa nova maneira de trabalhar e de como o carro gosta de ser pilotado. Ele fala sobre o carro. O carro da Ferrari gosta de ser pilotado de forma diferente. E é uma jornada muito divertida aprender isso. Mas no momento, parece que estou sentindo o carro debaixo de mim. Homem e máquina sendo um só. O carro está respondendo muito bem aos meus comandos. E hoje foi um dia positivo. Estou dando passos graduais com a configuração. Mas ainda tem muito trabalho para fazer. Finalizou Hamilton, pessoal. Olha,
Hamilton demorou para falar, mas quando falou, deu feedback sobre o carro, e isso eu falo para vocês, é o mais importante para nós ouvirmos. Feedback do piloto, da equipe, sobre o carro. Isso é o mais importante. Max Verstappen tá, gostando muito do carro. O Norris tá mais ou menos, hoje reclamou do carro. Hamilton tá só love com o carro da Ferrari. O Russell até agora tá naquela entrevista mais genérica. Será, pessoal? Será que realmente a Ferrari vai chegar chegando? A confiança tá sendo bem interessante acompanhar. E estaremos sempre acompanhando, fazendo a melhor cobertura interativa dos eventos da Fórmula 1. Sexta-feira, a partir do meio-dia, já estaremos ao vivo aqui no canal, transmitindo a última hora do último dia da pré-temporada, com as principais entrevistas dos bastidores e os principais momentos. Beleza, pessoal? Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Te espero sexta-feira ao meio-dia.